preparei essa apresentação aqui, tá? Para poder explicar tudo sobre a sua câmera, o que você precisa saber. Vocês podem ver aqui que é um passo a passo, né? Que começa aqui dos conceitos mais básicos até a sua foto final, tá? Mas antes de chegar aqui, eu queria mostrar como que funciona a sua câmera, tá? Então eu vou entrar num site que eu vou disponibilizar lá na área de membro, tá? Você já está logado. Assim que eu dividir o vídeo, eu vou terminar de organizar tudo e vai estar tudo lá. Pode ficar tranquilo. Eu vou disponibilizar esses links que eu vou mostrar aqui, todos, tá? Então, pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a tudo. Então aqui, ó, vou mostrar como que funciona a câmera, tá? Passo a passo, desde a configuração até o seu clique. Então vamos lá. Aqui, ó, como sua câmera funciona, tá? Nós temos alguns elementos básicos, tá, dentro da câmera, o que vocês provavelmente já conhecem. Primeiro que eu vou falar aqui é o diafragma, tá? O diafragma é essa peça aqui, ó, esse disco que ele abre e fecha, tá vendo? O que ele faz? Ele aumenta ou diminui a passagem de luz, a luz que chega até no sensor, tá? E é por aqui que você vai ter uma foto mais clara, uma foto mais escura, ou uma profundidade de campo maior ou menor, que eu vou explicar depois. Tem o obturador, que é essa peça aqui, ó, que abre e fecha, ela fica na frente do sensor, tá? É uma cortina. E eu posso escolher a velocidade, se eu quero que ele fique bem aberto, que ele fique aberto por mais tempo ou por menos tempo. Isso define a exposição, o tempo que o sensor da câmera fica exposto à luz, tá? O sensor é o que recebe a luz para gerar a imagem. E o ISO, que é a sensibilidade desse sensor, tá bom? Então vamos lá. Para eu fazer uma foto, o que eu preciso? Da lente, tá? De configurar essa abertura, de configurar a velocidade do obturador e de configurar o ISO. Aqui no caso, ó, tem um fotômetro. Eu vou explicar isso tudo em mais detalhes, tá? Então eu vou colocar aqui o ISO em 100, eu vou aumentar minha velocidade, vou deixar minha abertura em 6.3. O passo a passo da foto. Eu cliquei, a luz entrou, passou pelo diafragma, olha bem aqui, tá? Que ele limita a quantidade de luz que passa. Quanto maior, mais luz. Quanto mais aberto, mais luz entra. Quanto mais fechado, menos luz entra. O obturador, ó, ele abre e libera a luz para chegar no sensor. Chega a luz no sensor, que tem uma sensibilidade que eu defini também, aqui no caso 100, tá? E a partir daí ele vai converter esses pulsos elétricos, esses sinais em imagem, tá? Não vou ficar falando termo técnico, nada muito chato, não. E aqui está a nossa foto, tá bom? Tem um monte de coisa para melhorar nessa foto, mas é só mesmo para esclarecer como que funciona. Então, ó, vou mostrar mais uma vez rapidinho, ó. Chega a luz, abre o obturador, chega no sensor e a foto está pronta. Essa é a sua foto. Então vamos lá para o slide. Deixa eu só conferir se está tudo certinho. Isso aí. Então vamos lá. Vou começar falando do sensor. O sensor, olha só, ele tem... existem diversos tamanhos de sensores, de acordo com a câmera, tá? Então eu coloquei essa foto minha aqui para exemplificar. Num sensor full frame, que é o maior sensor que a gente tem, né, no mercado, que ele é equivalente ao tamanho dos filmes antigos, tá? 35 milímetros. Então olha só, vamos supor que essa foto aqui, que está na transparência aqui, foi feita num sensor full frame. O sensor captaria toda essa foto. Tá legal? Vamos lá, vamos devagar. E tem esse sensor APS-C, que é o sensor mais comum das câmeras de entrada, né? Dessas Nikon D3100, D3200, Canon T3, Canon T3i, T5, T5i. Esse é um sensor médio, né? De médio formato. E ele é menor, tá?
Então, você pode perceber que se eu tivesse usado esse sensor para fazer essa foto, estivesse na mesma posição, só trocasse o sensor, ele pegaria só esse pedaço da foto. E tem esse sensor amarelinho menor, que é o das câmeras compactas, e da super zoom também, tá legal? É um dos menores sensores que a gente tem aí. O que acontece com a diferença do sensor? Quanto maior, né, e melhor o sensor, você vai ter uma imagem mais nítida, você vai ter uma imagem com menos ruído. Então, sim, nesse caso o tamanho é documento, sim, tá? Mas não quer dizer que com um sensor pequeno, aqui da compacta, com uma câmera super zoom ou uma compacta mesmo, você não consiga fazer uma foto excelente. Que fique isso bem claro, beleza? Eu vou explicar isso mais pra frente com mais calma também. Eu vou falar aqui do zoom. Olha só, tem um negócio que chama fator de corte, tá? Que é justamente essa diferença desse sensor grande para esse sensor médio para esse sensor menor. O que acontece? Vamos falar que esse sensor full frame vale 1, tá? O valor dele é 1, que ele é o inteiro, né? E esse sensor, APS-C, ele tem um fator de 1.5 ou 1.6, dependendo da marca, tá? O que isso significa? Esse 0.5, 0.6 é a porcentagem que ele aumenta, que ele dá de zoom, digamos assim. É como se ele cortasse a foto, entendeu? Então, se você ver só o azul, é como se eu tivesse dado um zoom, tá vendo? Imagina que eu tô aqui nesse marrom aqui e tivesse dado um zoom fechado só na cintura aí do moço que está no trenó. É como se eu tivesse dado um zoom. Ele corta a foto mesmo. Então, isso é o fator de corte, tá? No caso dessas APS-C, o fator costuma ser 1.5 ou 1.6. Ou seja, 50% maior a foto. Ele aumenta, entre aspas, muito importante, a foto em 50%. 50% a 60%. Isso tem muito a ver com a lente que a gente vai usar, que eu vou explicar depois. Então, vamos lá. O fator de corte, né, que é isso, APS-C 1.6 da Canon, 1.5 na Nikon. Olha só, para exemplificar isso, a full frame seria assim, tá? Se eu tirasse com uma full frame uma lente, a lente não importa agora. Se eu tivesse um APS-C, eu teria visto essa cena do meio. Se eu tivesse com uma compacta, eu teria visto essa cena aqui, mais um recorte maior, entendeu? Recortou a cena, não é zoom de verdade, isso é um recorte. É por isso que eu digo que isso é um falso super zoom, tá? Porque na verdade você não tem uma lente que dê um super zoom numa câmera na super zoom, né, que eles chamam. Na verdade, você tem uma lente que sim dá um bom zoom, mas ele conta também com esse tamanho do sensor. Como o sensor é muito pequeno e faz um recorte muito grande, fica essa impressão de ter dado um zoom muito grande aqui, igual você vê nessa terceira imagem aqui à direita, tá? Então é isso. A PSC, que é a mais comum, que todo mundo é mais acessível, né? O pessoal pode pagar. E a compacta, celular ou super zoom também, mais acessível. Isso não é um problema, mas eu só estou explicando bem, explicando que esse super zoom não é porque aquela lente que está na sua câmera é uma super lente, tá? É porque tem esse fator de corte também. Então, aproveitando o gancho da lente, vamos falar delas, tá? As diferenças principais entre elas. Quais são as diferenças? Gente, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tirar depois, tá? Eu volto nos tópicos e tiro a dúvida sem problema. Então vamos lá. Diferença entre as lentes. Lente é o nome errado, tá? Objetivo é o nome correto. Mas isso também não importa, a gente está aqui para aprender na prática, não para ficar com termos, né, técnicos. Então olha só. Esse número, 14mm, 20mm, 24mm, 35mm, isso chama distância focal. Que eu também não vou abordar isso tecnicamente, porque isso é relevante na hora que você for fotografar, tá? Aqui é uma coisa mais prática que eu quero ensinar. Você pegar a câmera e entender o que eu estou falando. Então não tem muito mimimi não, é direto ao que interessa. Então olha só, 14mm é uma grande angular, super grande angular, né? Ultra wide angle. Até a 20 milímetros aqui, a gente tem um super grande angular. O que é super grande angular? Você tem um campo de visão enorme, muito grande,
Olha aqui, no caso da 14mm, 114 graus de campo de visão. Olha aqui no exemplo, essa foto aqui de baixo, a primeira foto, em 14mm. Olha a quantidade de coisas da cena que você consegue pegar. Percebeu? Então, e a partir daí, quanto maior esse número, esses milímetros, essa distância focal, mais, entre aspas, zoom a gente tem, tá? Mais aproximação. Então, olha só, 20 milímetros, olha aqui embaixo nas fotos, 24 milímetros, e menos ângulo de visão a gente tem também. Vai estreitando o ângulo. Por isso que essa imagem é muito legal, muito explicativa, né? Então, ó, 35 milímetros já está aproximando, está dando um zoom, né? 50 milímetros. 50 milímetros é mais ou menos equivalente à nossa visão humana. Isso no sensor full frame, tá? No sensor APS-C é o 35 milímetros que dá aproximadamente esse campo de visão. Então, 50 milímetros no full frame, 35 na APS-C é o campo de visão humano. Tá, então vamos lá, 70 milímetros, olha o zoom, 135 milímetros, 200 milímetros, 400, 600. Repara aqui, olha só, 14 milímetros, não dá nem para ver a construção direito. 600 milímetros, a gente está vendo detalhes da construção já. Mas perceba também que o ângulo de visão é bem menor. Olha só aqui em cima, em laranja no centro, ó. Bem menor, tá? Esse ângulo de visão, bem estreito. Essas lentes aqui, ó, a gente chama de ultra grande angular, tá? Até 20 milímetros. Grande angular de 24 a um pouco depois de 35, 40 milímetros mais ou menos. Grande angular, que são as que têm essa visão ampla. Normal, né, ou padrão, que tem essa visão parecida com a do olho humano, que vai ali de 40 milímetros a 85, mais ou menos. Telefoto ou teleobjetivas, né, que são a zoom, né, que tem um alcance visual bem longo, e a super telefoto, né, que tem um super alcance, né, mesmo, igual essa 600 milímetros aqui, que pega esses detalhes das janelas, mesmo estando muito longe. Tá? Se você olhar aqui, ó, no 50 milímetros é onde o fotógrafo estava, e aqui na 600 é onde ele conseguiu enxergar. Muita coisa, né? Bastante coisa. Uma câmera super zoom, com um fator de corte que eu expliquei, consegue esse efeito. Tá? Ele não é uma lente 600 milímetros, que vai até 600 milímetros. Talvez ele chegue a 200 milímetros, mas com esse corte, é como se ele cortasse aqui, ó, a janelinha e chegasse nesse resultado. Então, olha só, essas lentes, eu vou falar lente, tá, que é o termo mais popular. Elas têm algumas características que elas distorcem a imagem de alguma forma. Então, as grandes angulares são as mais problemáticas para tirar foto de pessoa quando você está muito perto. Por quê? Porque ela distorce muito, ela deixa o nariz da pessoa igual uma batata. Então, olha só, de trás para frente aqui, ó, de baixo, ó, 20 milímetros. Olha como deforma o rosto, tá? O nariz fica meio batatão. A 24 milímetros melhora um pouco. Você pode ver que na 50 você tem uma coisa mais realista e mais normal. Em 70 milímetros ainda mantém. Em 100 milímetros não tá ruim. Você pode ver que a partir de 70 muda muito pouca coisa. Que o problemático mesmo são as grandes angulares, tá? Então, olha só, cuidado se você tiver com um celular, por exemplo, que o celular tem grande angular. As câmeras que não tem zoom nem nada. Aliás, as câmeras compactas também são grande angulares, tá? O fator de corte que eu expliquei permite que você use uma grande angular como parecendo uma zoom, uma lente zoom. Com aquele fator de corte, uma lente 20 milímetros consegue um alcance de umas 50 milímetros, por exemplo, tá? Mas vamos devagar. Então, o celular tem uma lente grande angular. Então, se você for tirar foto de uma pessoa, um retrato, ou tiver com uma câmera super zoom, com aquele zoom todo recolhido, cuidado para não chegar muito perto por causa dessa distorção que dá. Isso estraga a foto, tá? Só que esse efeito que a grande angular dá também tem um efeito artístico, né, que você pode usar a seu favor. Nesse caso aqui, ó, a foto foi feita com 24 milímetros, se não me engano. Eu não estava tão perto, por isso não distorceu muito, mas eu consegui um campo de visão legal e eu achei que a foto ficou bem bacana. E aqui no cachorro,
o efeito nariz de batata, né? Dá aquele focinhudo, o efeito focinhudo que no cachorro dá uma graciosidade à parte, que é um efeito bem interessante também. Então, não é necessariamente um problema. Você agora sabe como que você pode usar isso a seu favor, tá? E como não usar também.